Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, vamos dar seguimento às nossas aulas, parte 2 da aula 1 de Educação Religiosa. Sua apostila, página de número 1, tópico A Educação na Igreja. Diz assim a apostila: o cristianismo surgiu trazendo um novo sopro de vida em um mundo cujos costumes se haviam corrompido. Então entendemos que a corrupção no mundo, essa corrupção do caráter, da moral, da ética, dos bons costumes, não é algo da atualidade, mas é algo que já vem há uma par de tempos e que a igreja ela tem que constantemente estar lutando, pelejando contra isso, tá bom? As escolas começaram a surgir ao lado dos conventos e também das igrejas. Na antiguidade era muito comum, quando você estuda história, quando você vai a lugares que são carregados da história do cristianismo, você consegue visualizar claramente todo esse cenário. A relevância que a igreja antiga dava à educação, ou a importância que a igreja ela ofertava para a sociedade, fazendo com que a sociedade entendesse que sem valores educacionais não haveria prosperidade. Hoje, dentro do nosso cenário brasileiro, nós pouco possuímos escolas de cunho religioso. Hoje nós temos aí a PUC, que é a matriz de qualidade de ensino dentro do contexto religioso dentro do nosso país, só que de cunho católico. De vertente protestante, nós não temos nenhuma assim que salte aos olhos. Tínhamos ali a Mackenzie, faliu, a Bennett também faliu. Então hoje nós estamos em um déficit muito grande com a educação, pensando na sociedade que dialogue com os preceitos protestantes. Elas eram ensinadas, além das doutrinas da igreja e das escrituras, e quando falamos de doutrina, falamos da aplicabilidade do dogma, e vocês sabem, aquela diferença entre dogma, doutrina e usos e costumes. Dogma trata-se da palavra, a doutrina trata-se da aplicação da palavra, e os usos e costumes são as formas que cada denominação tem de viver essa palavra, de interpretar esse dogma, tá ok? Lembrando que o dogma ele é eterno, a doutrina ela é atemporal, ou seja, pode passar tempo e tempo, a doutrina vai ser sempre a mesma, e os usos e costumes, eles são temporais. É só nós visualizarmos que, em alguns contextos denominacionais, existia aquela mesma igreja que adotava determinada vestimenta e que hoje já não se adota mais. Então, os usos e costumes são temporais. Por vezes muda-se ali a liderança, muda-se a presidência da congregação e a mente desse novo presidente, dessa nova liderança eclesiástica, não pensa como as outras antigas pensavam, e aí começa ali a se fazer essa reformulação dos usos e costumes. Agora, nada pode reformular a palavra, nada pode se reformular a interpretação dela. Pode passar o tempo que for, a Bíblia Sagrada, o dogma, sempre será a inerrante palavra de Deus. Pode passar o tempo que for, uma má interpretação da Bíblia sempre será denominada como uma heresia, e uma heresia, muitas vezes apregoada, sempre será denominada como uma seita. Sigamos aqui na nossa apostila. Além da igreja ensinar as doutrinas e as escrituras, ela também ensinava a gramática, também ensinava os dialetos, também ensinava a retórica, também ensinava geometria, aritmética, música e até a astronomia. Por que disso tudo, pessoal? Porque a igreja, ela não só pensava em formar o caráter cristão da pessoa, mas também ocupava-se em formar o caráter moral daquela pessoa. Então ela preocupava-se ali em atingir os dois níveis que um ser humano possui. O ser humano possui dois tipos de níveis, o nível ético geral e o nível ético cristão, que eu vou trabalhar um pouco mais à frente para vocês
ainda nesse vídeo. Mas fato é que a igreja, ela preocupava-se em dar um ensino mais completo para a sua igreja, para as suas ovelhas, para os seus membros. Hoje nós vivenciamos um grave problema dentro da fé protestante, que é aquilo que nós chamamos de cristocentrismo. Existe uma diferença muito grande entre cristocentrismo e cristocêntrico. Ser cristocêntrico é entender que Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. Mas só que entender que a Bíblia ela é cristocêntrica não faz você dar baixos valores a outros personagens bíblicos, como por exemplo, Moisés, os patriarcas, né, ali a saber, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, tanto os menores quanto os maiores, os juízes de Israel, os apóstolos. Ser cristocêntrico é entender que todos esses personagens que acabei de citar aqui para vocês, todos eles executaram ações que apontavam diretamente para Cristo Jesus. Então isso quer dizer que eu posso ensinar sobre Moisés, ensinar sobre os patriarcas, ensinar sobre os profetas, ensinar sobre os juízes, ensinar sobre os apóstolos, porque todos eles vão sempre apontar para Cristo. Agora, cristocentrismo, que é um problema grave dentro das nossas igrejas, pela falta de compreensão da frase, é você pregar sobre Cristo e desvalorizar todos os outros personagens que executaram uma ação muito relevante ao redor da história, né, no decorrer do tempo, apontando para Cristo. Então, ser cristocêntrico é valorizar os outros personagens, entendendo que eles sempre ensinaram apontando para Cristo. Agora, viver o cristocentrismo é você só pregar sobre Cristo, porque você entende que pregar sobre Moisés, sobre os patriarcas, sobre os apóstolos, sobre os juízes e sobre os profetas é desvalorizar a pessoa de Cristo por meio da graça de Deus. Isso não é relevante e teologicamente é muito errado, tá bom? Então, pela igreja, por vezes, viver esse processo de cristocentrismo, ela não ocupa o seu tempo em valorizar a vida das suas ovelhas. Há um tempo atrás, nós tínhamos um projeto muito relevante, que era o projeto de reeducar ou de educar as pessoas que estavam dentro da igreja. Começamos a analisar que existia uma grande evasão escolar dentro das EBDs. As pessoas não iam para a escola bíblica dominical. E começamos a observar que essas pessoas que não frequentavam a escola bíblica dominical eram pessoas de idade avançada, pessoas que já tinham ali por volta dos seus 50, 60, 70 anos de idade. E começamos a questionar por que essas pessoas elas iam aos cultos, mas não frequentavam a escola bíblica dominical. E realizamos ali uma série de entrevistas com essas pessoas, né? E conseguimos chegar ao entendimento que essas pessoas falavam para nós que elas não iam para a EBD ou não ficavam no estudo bíblico porque elas não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, por medo do professor da escola bíblica convidá-la a ler um texto bíblico ou a falar em público, ela, por não querer ser constrangida e dizer que não sabia ler, que era uma analfabeta, um semi-analfabeto, ela preferia não permanecer na escola bíblica e se direcionar até o seu lar. Entendedores disso, começamos a ofertar um estudo para que essa pessoa tornasse-se alfabetizada. E nós temos hoje no nosso cenário brasileiro o EJA, né, que se preocupa ali em ofertar para o aluno a conclusão do primeiro grau e a conclusão do segundo grau, proporcionando assim dignidade para aquela pessoa. Não há nada melhor na vida de uma pessoa de que ela saber ler, do que ela saber escrever. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de poder visualizar alguém que não sabia escrever o seu próprio nome e depois de velho ou velha, ter a possibilidade de escrever o seu próprio nome, de ler um livro, de ter a possibilidade de ler a palavra de Deus. Isso é transformador, é você proporcionar dignidade para aquela pessoa. Hoje nós temos dentro das igrejas católicas
o grupo dos Alcoólicos Anônimos, que tem resgatado muitas pessoas, que tem ajudado muitas pessoas. Existem igrejas, por exemplo, que ocupam-se em ofertar alguns tipos de cursos, como cuidador de idoso, como curso de capelania, como curso de capacitação profissional, na perspectiva de transformar essa pessoa, ofertando para ela um leque maior de possibilidades dela ser inserida nessa sociedade que é tão competitiva por conta da sua globalização. Então hoje, a igreja ela precisa repensar esse cenário, ela precisa repensar esses projetos, para que ela possa não só dar dignidade religiosa para essa pessoa, mas como também ofertar uma dignidade social, para que assim ela se sinta mais inserida dentro desse contexto social, como já bem disse, que é muito competitivo por conta dessa globalização em que nós estamos inseridos. Pois bem, segue o texto. A educação que recebemos no lar, na escola e no trabalho, etc., melhora a nossa vida e nos ajuda a viver bem como os nossos semelhantes. A educação cristã nos ajuda a viver bem aqui na terra e pela conversão e santificação nos ajuda a viver bem também com Deus, nos encaminha até o Senhor. Então, qual é o papel da educação dentro da igreja? Ofertar aquilo que disse minutos atrás, a possibilidade do seu membro, da sua ovelha, do servo, vivenciar aquilo que nós chamamos de ética geral e de ética específica. O que é a ética geral? A ética geral é a forma como nós vivemos em sociedade, É aquilo que eu entendo de direitos e de deveres. Eu me torno uma pessoa educada, ética, moral, que pauta as minhas ações nos bons costumes, que preocupa-se em viver bem em sociedade. Lembra-se de Jesus lá em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52, onde o texto vai dizer: e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O texto ele vai dizer em algumas outras versões que Jesus crescia em graça diante de Deus e em graça diante dos homens, ou seja, ele não só agradava a Deus com as suas atitudes, mas como também agradava aos homens por meio do seu caráter, por meio da sua ética, por meio dos seus bons costumes, por meio das suas ações. Então, viver bem em sociedade é você ter uma ética geral, é você saber conviver com pessoas, saber entrar, saber sair, saber ser educado com pessoas que por vezes não professam a mesma fé que você professa, que não cultuam o mesmo Deus que você cultua, que não serve a Deus, por exemplo, na mesma igreja que você serve. É você entender que os seus direitos eles terminam quando iniciam os do outro, Nós vivemos em sociedade, então eu possuo direitos e deveres. Eu tenho o direito de falar, mas eu tenho o dever de ouvir. Então, quando nós aprendemos a viver dessa forma, crescemos diante dos homens, como Jesus crescia também em graça diante das pessoas. Isso faz com que as pessoas entendam o seguinte: eu não gosto de você, mas eu te respeito. Eu não vou com a sua cara, mas eu te respeito. Por quê? Porque as pessoas elas podem não aceitar ou entender melhor, elas podem não entender o nosso estilo de vida, mas elas aceitam. Por quê? Porque as minhas ações estão pautadas nos bons costumes e na ética geral. Agora tem a ética específica, que é a ética cristã, que é aquela que eu aprendo por meio das Sagradas Escrituras. Eu tenho os meus valores, O cristão tem os seus valores. Eu respeito a prática de vida do outro, mas eu tenho os meus valores cristãos. Eu tenho o meu posicionamento. Então, dentro desse meu posicionamento, pautado numa ética específica, que tem por base a palavra de Deus, eu não vou dialogar com o pecado, eu não vou dialogar com as práticas mundanas, eu não vou dialogar com as ações que glorificam ao nome de Satanás, não ao nome de Deus. Então eu preciso entender que eu preciso possuir essa ética específica. Eu estou no meu trabalho, todo mundo está ali produzindo uma ação que não glorifica a Deus. O meu posicionamento é um só, é pautado nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, já que citamos aqui o ambiente de trabalho, a Bíblia diz que quando eu for executar a ação pelo outro, eu devo executar como se eu estivesse executando a Deus.
Então eu estou no meu trabalho, estou na minha empresa, diante do meu patrão, eu não faço pelo meu patrão, eu faço para Deus. Eu faço para glorificar o nome de Deus. E isso se chama ética específica. Todo mundo calunia, mas eu não calunio. Todo mundo trai, mas eu não traio. Todo mundo bebe, mas eu não bebo. Todo mundo fuma, mas eu não fumo. Todo mundo sexta-feira sai para um happy hour, eu não saio. Por quê? É errado as pessoas que fazem isso? Bom, eu não quero saber se o outro faz errado ou não. Eu tenho uma ética específica, eu tenho os meus valores cristãos e eu não abro mão deles. Beleza, pessoal? É isso que se torna a educação dentro da igreja. Espero ter sido claro nesse nosso segundo tópico, que você possa retirar desse vídeo, dessa videoaula, aquilo que você precisa para continuar enriquecendo a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Beijo grande, em nome de Jesus.